Bom dia, meu amado irmão, paz do Senhor. Nessa bela manhã nos encontramos para meditar nas Escrituras Sagradas e poder adorar o nosso Deus e conhecê-lo ainda mais. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Jeremias, no capítulo 32. Vamos meditar nesses capítulos 32, 33 e 34. E é surpreendente o que temos aqui. Nesse texto há muita revelação de quem é Deus. Mas o texto começa falando do próprio profeta Jeremias, do compromisso que ele tem com o Senhor da glória. Nabucodonosor está fora da cidade, as trincheiras já estão nos muros da cidade, a cidade já está entregue na mão de Nabucodonosor, eles já há uma certeza daquilo que o profeta Jeremias já vinha falando a respeito de que aquela cidade, Jerusalém, e todo o povo de Judá seria entregue nas mãos do rei Nabucodonosor e que Deus estaria punindo, disciplinando, sentenciando a nação de Judá e a cidade de Jerusalém à destruição por causa dos seus pecados de idolatria, que eles queimavam incenso a Baal em cima dos telhados das casas, e Deus diz: eu vou destruir essas casas serão queimadas e destruídas, e aquele povo que queimou seus filhos a Moloque no vale do filho de Inom também serão destruídos. Enfim, então Deus vem disciplinar essa cidade e os seus moradores por causa da sua idolatria, da sua imoralidade e da sua grande injustiça. Então chegou ao limite o pecado desse povo. E o profeta que está pregando isso, está pregando contra o rei Zedequias, dizendo: olha, você vai enfrentar o rei Nabucodonosor, você vai falar com ele face a face, boca a boca, você vai ser levado para Babilônia. Enfim, então o medo do rei Zedequias era esse, justamente de encarar Nabucodonosor. E o profeta Jeremias tinha o dever diante de Deus de trazer essa mensagem tão dura, tão difícil, e já por décadas, e agora com o rei Nabucodonosor ali no encalço, no pescoço, ali na nuca da nação de Israel, uma situação tão difícil, a fome dentro da cidade, a peste dentro da cidade, a espada chegando. E Jeremias agora, porque tem pregado essa palavra, o rei Zedequias o prendeu no pátio, e lá ele está preso como traidor da pátria, porque estava dizendo que o povo de Israel deveria se entregar a Nabucodonosor, que eles deveriam se entregar, e se eles se entregassem, eles viveriam, mas não seria essa justamente a palavra que Zedequias e o povo gostaria de ouvir. O que eles gostariam de ouvir é o que os falsos profetas diziam: vocês vão ter vitória, Nabucodonosor não vai entrar aqui, vocês vão conquistar todas as coisas, a bênção de Deus está sobre vocês, o templo está aqui, esse é o templo do Senhor, Deus não vai deixar destruir o seu templo, essa cidade é a cidade do grande rei, do Messias, Deus não vai deixar destruir essa cidade, nós somos o povo eleito de Deus. Os falsos profetas profetizavam essas palavras de positivismo, e claro, eles queriam dizer isso, porque aí então eles teriam o favor do rei e do povo, teriam honra e dinheiro, e não estariam debaixo, claro, da fúria, nem do rei e nem do povo. Mas é justamente o que Jeremias faz, porque essa é a palavra de Deus. E aqui está um princípio maravilhoso para mim e para você: a coragem de Jeremias de trazer a palavra de Deus, independentemente do que o rei, do que o povo vão achar ou pensar. E muitas vezes o povo de Deus, o cristão, ele tem uma palavra dura às vezes para trazer, às vezes ele tem uma palavra de arrependimento, ele tem que denunciar o pecado, e sempre o povo de Deus vai ter que fazer isso, o cristão vai ter que fazer isso. E que você tenha coragem, meu amado irmão, que a igreja tenha coragem para chamar as pessoas ao arrependimento e chamar as pessoas à verdade de Deus, porque as mentiras dos falsos profetas, dos falsos pastores, falsos pregadores, falsos apóstolos, estão por aí à torta e à direita, e são geralmente palavras de grande positivismo, mas de fato não são palavras de Deus. Deus sempre vai chamar as pessoas ao arrependimento, denunciar o pecado,
né? Então, às vezes é difícil trazer essa palavra, não é fácil, você não vai cair muitas vezes nas graças do povo, das pessoas, na alegria, ninguém vai dar um tapinha nas suas costas e dizer, poxa, obrigado e tudo, mas mesmo que nós venhamos a trazer uma palavra dura de arrependimento, denunciando o pecado, chamando as pessoas a abandonarem seus erros e paixões e voltar-se ao Senhor, Deus sempre tem uma palavra também de esperança. Nunca existe uma palavra apenas de destruição. Às vezes, sempre misturado, existe uma palavra de consolo, de esperança. E aí então, Deus manda Jeremias comprar um campo naquele lugar. Ele diz, olha, um parente seu vai vir, vai dizer, olha, você tem a preferência em comprar esse campo, e de fato ninguém compraria um campo, mas ninguém investiria o resto de dinheiro que tivesse para comprar um campo. As pessoas guardariam dinheiro, o inimigo em torno da cidade guardando dinheiro para comprar comida. Comprar um campo, quem quer comprar um campo numa cidade que está sendo invadida, né? Que o campo não vai ser de ninguém, vai ser do inimigo? Então quem vai querer comprar um negócio desse? É uma coisa inusitada, é uma coisa sem razão nenhuma de ser. Ninguém vai investir dinheiro nisso. As pessoas estavam vendendo lá as coisas, inclusive os seus próprios campos, a nada, a preço de banana, para poder comprar comida, enfim. Porque Nabucodonosor está em volta da cidade, mas Jeremias não, compra o campo pelo valor que é devido, faz escritura, chama testemunhas e assina e sela a escritura direitinho e compra um campo, porque Deus havia dito para ele que naquele lugar haveria restauração. Veja que Deus está com os inimigos em volta de Jerusalém. Deus os havia trazido, não foi o diabo que os trouxe, eles não vieram por si mesmos, foi o próprio Deus que os trouxe para trazer juízo sobre a nação de Judá, trazer o castigo, a disciplina. Mas esse mesmo Deus que trouxe os inimigos ali para disciplinar o povo de Israel é o mesmo Deus que está dizendo, olha Jeremias, eu vou restaurar esta cidade ainda será habitada, se comprarão campos aqui, nesse lugar se plantarão vinhas, esse lugar será abençoado. E aí então entra a oração do profeta Jeremias, que é uma oração belíssima do profeta Jeremias, onde ele exalta a Deus. E aqui, meu irmão, essa oração tem lições maravilhosas para mim e para você, porque às vezes a gente se vê em situações difíceis. Jeremias está preso, os inimigos do lado de fora, fome e peste dentro da cidade, e Deus manda comprar um campo. Mas que esperança é essa? Como? Não tem nada aqui que me traga esperança. E às vezes você pode estar numa situação dessa, mas nunca se esqueça de orar exaltando a Deus. Sempre, mesmo nas situações mais difíceis que você esteja, Deus está acima de todas as coisas. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele detém o poder dos céus e da terra. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele domina sobre o diabo, sobre o inferno, sobre a morte. Ele domina sobre o mundo, sobre todos os seres humanos. Tudo pertence a Cristo. Tudo é dele, tudo foi criado por ele, tudo é criado por meio dele, subsiste por meio dele, e tudo em seu fim é para ele. Para ele não há nada difícil. Então Jeremias começa exaltando a Deus e lembrando de como Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão poderosa e venceu aquelas 8 nações e colocou o povo de Israel na terra, e como Deus de maneira poderosa fez milagres extraordinários. E ele exalta Deus, e ele exalta o Senhor, lembrando da grandeza, das maravilhas de Deus. Esse é um grande antídoto para a ansiedade, para o medo, para a angústia, para as incertezas. Exaltar o Senhor. Por isso que no seu devocional você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, mas você precisa tirar tempo de adoração. Às vezes, não comece simplesmente orando, comece adorando a Deus. Coloque um hino ali, uma música, cante junto ao Senhor, adore o seu nome, exalte o seu nome. Não simplesmente chegue com um monte de problemas e dúvidas diante de Deus, não. Lembre de quem é o Senhor, lembre da sua grandeza, lembre de tudo que Ele já fez. Para Deus não há nada difícil, não há nada impossível.
Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Toda situação que você pode passar na sua vida pode ser uma grande surpresa para você, mas os seus dias já estavam contados diante de Deus, um a um, antes que cada um deles existisse. Deus já sabe de tudo, Deus é Senhor de tudo, Ele é dono e Senhor sobre toda doença, problema, enfermidade, conflito, dores, angústias, ansiedades. Para Ele não há nada difícil. E é aí que Jeremias está. Jeremias não está olhando para o seu problema meramente, ele está olhando para a grandeza, para a soberania, para a glória, para o poder de Deus. E Deus, que diante de todo aquele caos e da impossibilidade da restauração daquela cidade, está dizendo: esse lugar será habitado. E aí então a pergunta dele, e Jeremias vê os inimigos, ele vê se os inimigos estão aqui, essa cidade está sitiada e o Senhor me manda comprar um campo. E a resposta de Deus é o quê? O Messias. A resposta de Deus é também falar da sua grandeza. Olha aí no capítulo 32, versículo 38. Veja a resposta de Deus, quando Deus responde a Jeremias, responde falando da sua grandeza. Deus também responde para Jeremias, dizendo: não há Deus além de mim, eu crio todas as coisas, eu sustento todas as coisas, eu derramo o meu poder sobre toda a criação, eu governo tudo, tudo depende de mim, tudo está em minhas mãos, não há nada difícil para mim. Eu estou sim castigando esse povo, mas eu também trarei o Messias. Olha o versículo 38, então, diz o texto assim: eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, dar-lhes-ei um só coração e um só caminho. Olha o evangelho aqui. Deus já tinha prometido no capítulo 30 mudar o coração deles, né? Um novo nascimento, a nova aliança vai escrever no coração deles a palavra do Senhor. Deus será o seu Deus e eles serão o povo do Senhor. Um só coração, um só caminho, uma unidade, uma coesão com Deus, um povo que não erra o caminho. Não é cada um trilhando o seu próprio caminho, mas é todo mundo obedecendo a Deus e tendo coração para isso, coração obediente ao Senhor, para que me temam todos os dias, me obedeçam todos os dias, para o seu bem e para o bem dos seus filhos, isso é, gerações e gerações conhecendo, amando e servindo o Senhor da glória. Farei com eles, diz o versículo 40, uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor, obediência em seus corações, para que nunca se apartem de mim. Isso é, vivam para sempre ao meu lado, andem em obediência comigo, me amem e me sirvam, alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei o bem, plantá-los-ei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e com toda a minha alma. E então Deus diz que vai prosperar esse povo e vai abençoar essa cidade, e diz que nunca mais essa cidade será invadida, que esse povo será um povo cheio da glória de Deus. É óbvio que está falando da igreja, porque Jerusalém depois foi invadida, depois foi destruída. No ano 70 depois de Cristo, o próprio Jesus amaldiçoou Jerusalém, o templo. Enfim, ele não está falando aqui de um lugar físico, mas ele está falando de um povo santo que ama ao Senhor e que vive na luz da sua presença. Que Deus maravilhoso, que Deus cheio de graça e bondade, que Deus tão terno e tão bondoso, que mesmo diante de uma destruição tão grande, e você não tem um facho de luz, de esperança, não há esperança alguma, olhando humanamente falando, não existe nenhuma esperança. E Deus diz: eu governo tudo, tudo está em minhas mãos. Meu irmão, às vezes você não está vendo nenhuma possibilidade, nenhuma chance. Às vezes você acha que a enfermidade, ou o divórcio, ou a situação de um parente, de um filho, ou você mesmo não tem nenhuma esperança. Deus está no controle de tudo, Ele é Senhor,
é o Deus vivo, tudo está em suas mãos, creia nele, confie nele, ele é o Senhor, ele detém tudo em suas mãos, ele pode mudar tudo com uma única palavra. Senhor, uma única palavra, e tudo será mudado, porque todo poder, toda autoridade, todo domínio, todo controle está em suas mãos. Ele é o Senhor e dono de tudo, ele pode mudar tudo, qualquer circunstância e qualquer situação, e ele vai glorificar o nome dele. E no capítulo 33, então, Jeremias está preso. Novamente a cidade está em fome, peste e miséria, e sob a espada dos inimigos que estão para invadir a cidade. Mas Deus fala de juízo e de restauração por meio do Messias. Olha, a mesma ideia continua no versículo 17 até o 26, capítulo 33, versículo 17 até o 26, diz assim: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem os sacerdotes levitas faltará homem diante de mim, para que ofereça holocausto, queime ofertas e manjares e faça sacrifícios todos os dias. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também validar a minha aliança com Davi meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes meus ministros. Como não se pode contar os exércitos dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontáveis a descendência de Davi meu servo e os levitas que ministram diante de mim. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: não atentas para o que diz esse povo, as duas famílias que o Senhor elegeu, agora rejeitou, assim despreza o meu povo, que a seus olhos não é povo. Assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não perecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo, de modo que não tome a sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhe restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Veja, Deus está dizendo: a promessa que eu fiz a Davi, que jamais faltará o rei sobre a nação de Israel, isso é o Messias, aquele que reinará eternamente. Essa aliança que eu fiz com Davi, eu tomei por testemunho o céu e a terra. Isso é, para que essa profecia, para que isso não se cumpra, precisa parar de haver dia e noite. As estrelas dos céus precisam cair, tudo precisa ser desfeito. Então veja, Deus toma por testemunho os céus e a terra, o dia e a noite, e essa palavra vai se cumprir. Mas o que o povo de Israel via? Eles viam que iam ser dizimados pelos seus próprios pecados e pelos caldeus, e a disciplina de Deus. Seremos completamente destruídos, eles vão entrar aqui, vão quebrar, vão destruir, queimar tudo. E de fato fizeram isso, mas Deus estava com sua mão soberana. Aquele que prometeu cumprirá. Deus é fiel àquilo que Ele cumpre. Deus é fiel à sua aliança, ainda que as pessoas não fossem, ainda que Israel não fosse. Deus é fiel com a sua aliança, porque Deus tem um povo de todos os povos, tribos, línguas e nações em toda a terra, que é seu povo. E esse povo será reunido, está sendo reunido até hoje para servir o Senhor. Mas é interessante que aqui o texto diz que os levitas e sacerdotes estariam ministrando diante dele para sempre. Mas quando Jesus amaldiçoou o templo lá diante de Jerusalém e a própria cidade de Jerusalém, no ano 70, toda a linhagem sacerdotal
foi destruída. Toda a tribo de Levi foi destruída ali. Nada, ninguém ficou. Por isso que hoje, desde aquele então, 70 depois de Cristo, o povo de Israel não tem mais culto, não tem mais templo, não tem mais sacrifícios. Toda a linhagem sacerdotal foi destruída por causa da ganância deles, da corrupção deles, porque fizeram da casa do Pai uma caverna de ladrões. Então Deus destruiu tudo aquilo, para que você entenda, e Israel também, que só existe um sacerdote agora, que pode unir você ao Pai. Só existe um caminho que vai levar você a Deus, o próprio Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então só há um caminho que leva você. Essa profecia se cumpre em Cristo Jesus. Não faltará o rei, não faltará o sacerdote. Quem é o sacerdote? O próprio Senhor Jesus. Meu irmão, quando você estiver em lutas profundas, lembre de Cristo. Ele é o rei, Ele é que te uniu ao Pai Celestial. Foi você que chegou a Deus através de Cristo Jesus, esse novo e vivo caminho. Ele é o mediador dessa nova aliança. Ele é que te conduz ao Pai, Ele te salvou, Ele te leva ao Pai. Então você pode ter sua vida em certeza diante de Deus, sabendo que o Senhor da Glória está cuidando, protegendo e provendo para a sua vida. Mas aqui tem um alerta no capítulo 35, para mim e para você. No capítulo 34, há um alerta aqui para mim e para você. O povo de Israel, com os inimigos ali ao redor da cidade, o que eles fizeram? Eles despediram, todos libertaram todos os escravos judeus, todos os escravos hebreus, eles libertaram todos. Não, se eu tinha um escravo que era hebreu, eu libertei ele, porque Nabucodonosor vai entrar na cidade. Como é que ele vai ser meu escravo? Eu sendo escravo de Nabucodonosor? Não faz sentido. Então o correto realmente era libertar todo mundo. E Deus acha isso muito bom da parte do povo de Israel. Só que dias depois, eles se arrependeram de ter libertado essas pessoas. E voltaram e tomaram essas pessoas de novo como escravos para si. Eles tinham feito isso diante de Deus. Eles pegaram o bezerro, mataram o bezerro e fizeram uma aliança dizendo: vocês não são mais nossos escravos, Deus é testemunha disso, vocês não são mais nossos escravos, vocês estão livres. E passaram no meio do boi dividido. Isso é a palavra aliança, beriti, significa cortar a aliança, isso é, você mata o animal, divide ele em pedaços e passa no meio. E a aliança diz respeito a isso. Assim acontecerá como aconteceu com esse animal, que ele foi morto e dividido no meio. Assim vai acontecer se alguém quebrar, se alguma das partes quebrar essa aliança aqui. Então sofrerá a mesma pena desse animal, será dividido no meio, será cortado, morrerá e será dividido no meio. Por isso pisavam no sangue e passavam entre as partes. E os donos dos escravos passaram, os escravos também passaram ali. E depois eles vêm, isso tudo diante de Deus, depois eles vieram e tomaram os escravos de novo para si. E aí então Deus fica muito irado com isso e diz: olha, Nabucodonosor, eu vou trazer ele de novo, que é a segunda invasão. Ele traz a primeira invasão, leva os nobres, os ricos, os sacerdotes, leva as pessoas que têm alguma profissão e deixa os pobres no lugar, na cidade de Jerusalém. Mas não queimam a cidade, não destroem a cidade, os muros, não acabam com tudo e vão embora. Mas por que eles fizeram isso? Deus diz: eu vou trazer de novo o rei Nabucodonosor, agora ele vai queimar toda essa cidade por causa dessa atitude de vocês. Veja como Deus aqui, qual o caráter de Deus. Primeiro, porque Deus é um Deus de aliança. Deus é fiel. Você acabou de ver no capítulo anterior que Deus fez uma promessa e cumpriu essa promessa. O Messias veio, não faltou o rei e o sacerdote, que é o próprio Jesus, para
para a nova aliança, mas o povo de Israel é infiel, e por isso agora Deus vai trazer Nabucodonosor para destruir a cidade de Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham libertado os escravos e voltaram a tomá-los novamente. Mas alguém pode dizer, não, mas são só escravos. Não, são pessoas. São pessoas. E aqui você vê que Deus é justo. Deus, ele trata de igual maneira todas as pessoas. Pode ser um escravo, pode ser um gari, pode ser um pedreiro, pode ser uma faxineira, não importa. As pessoas, às vezes, a gente está vendo isso direto aí no Brasil, essas manchetes falando, pessoas sendo racistas, discriminando as pessoas, não apenas por cor de pele, mas por profissão, enfim. Deus não tem isso. Deus olha para todas as pessoas de forma igual. Deus não faz acepção de pessoas, e esse é um princípio muito bonito em Deus. E Deus vê essa injustiça com o pobre, com o escravo, com o necessitado, e Deus toma juízo em relação a essas pessoas. Deus vem para defender essas pessoas e diz, eu vou destruir vocês, porque vocês quebraram a aliança. Meu irmão, se você fez algum voto algum dia com o Senhor e não cumpriu, é hora de você se voltar para Deus e dizer, Deus, me perdoa, eu vou cumprir aquele voto diante de Ti. Se você foi infiel a Deus em alguma área da sua vida, e você olha hoje, nessa manhã, e vê isso, e diz, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu fui fiel contigo, mas eis aqui, Senhor, para eu retomar o que eu deixei, para eu voltar e dar um passo lá atrás, e poder, Senhor, restituir aquilo que eu deveria ter sido fiel ao Senhor. Eu fui infiel, mas eu quero ser fiel a Ti. Meu irmão, saiba que Deus olha isso com muito apreço, com muita alegria, e vendo o arrependimento, e vendo a restituição, e vendo a retomada do voto, e vendo a sua fidelidade, saiba que Deus vai honrar você, Deus vai abençoar você, Deus vai olhar isso como uma atitude de fidelidade, porque, meu irmão, você não pode fazer um voto a Deus e abrir mão dele depois. Você não pode ser infiel ao Senhor e achar que isso não vai ter problema nenhum. Saiba que o quebrar um voto diante de Deus, ser infiel a Deus, traz com certeza juízo da parte de Deus. Você pode olhar, veja essa área da sua vida em que você falou a Deus e disse, Deus, eu estou fazendo um voto aqui, e descumpriu esse voto. Você pode ver que a mão de Deus veio trazendo disciplina sobre você nessa área. Pode ter certeza. E se Ele ainda não trouxe, arrependa-se antes. Mas pastor, faz tanto tempo, olha, faz tanto tempo atrás. Retome, volte atrás, seja fiel ao Senhor, arrependa-se diante dele. Nós precisamos aprender a ser fiéis com aquilo que falamos, com aquilo que votamos diante de Deus, porque nós não podemos zombar de Deus, nós não podemos profanar o nome de Deus, e foi justamente isso que eles fizeram, porque eles fizeram uma aliança diante de Deus, que libertaria os escravos e libertaram, mas depois se arrependeram e voltaram atrás, e tomaram os escravos de volta, e foram infiéis ao Senhor. Não seja infiel a Deus. Deus, Ele disciplina sim, Ele reprova sim, Ele traz juízo sim, e que você se arrependa de todo e qualquer voto que você fez, meu irmão, e não cumpre. Volta lá atrás, cumpre o teu voto, seja fiel a Deus, retome aquilo de volta e diga, Deus, eu estou aqui para cumprir o meu voto, eu estou aqui para ser fiel ao Senhor, eu estou aqui, Senhor, para mostrar a Ti que eu quero Te obedecer e que eu honro o Teu nome, e saiba que Deus vai abençoar você. Que essa meditação nesta manhã revele Deus para você, revele sua grandeza, seu poder, sua santidade, e como você e eu precisamos, como em Jeremias, ser fiéis ao Senhor, em palavras, em atos, para a glória de Deus. Deus te abençoe, meu amado irmão, em nome de Jesus.